Você tem tido muita resistência para colocar plantas nativas? Eu diria que não, resistência não, tá? O que existe, assim, resistência é a enxergar as plantas nativas com potencial, vamos dizer assim, ornamental, tanto quanto ecológico. É fácil as pessoas entenderem que uma planta nativa ela vai ser mais resistente a pragas, mais resistente às intempéries, vai precisar menos adubação, menos irrigação, né? Todas essas coisas são bastante compreensíveis. Do ponto de vista estético, é que é um processo mais demorado, tá? Porque aceitar que uma araucária é bonita, ok, né? Agora, aceitar que a samambaia que cresce no galho da árvore é bonita, nem tanto, né? Então, assim, a gente precisa, às vezes, fazer um trabalho de, como dizer assim, um pouco mais meticuloso, assim, né? Chamando a atenção das pessoas para dizer, olha, repara nessa combinação aqui, ó, de orquídea, samambaia e bromélia no galho dessa árvore, né? E aí elas pensam, orquídea, bromélia, samambaia, mas eu nunca vi essas plantas, isso não é um parasita que está matando a árvore? Eles, não, o nome dela mesmo, biologicamente, é epífita, ou seja, lá na terceira ou quarta série lá do ensino fundamental, ele aprendeu que existem plantas epífitas, ou seja, pela semântica, pela origem da palavra, é sobre plantas, ela não é parasitária, ou seja, ela não mata ninguém, né? E ela está lá se apoiando, utilizando como base, como suporte, né? Assim como outras são terrestres e vivem na terra, né? Então, quer dizer, no momento que a gente diz que é uma bromélia, uma orquídea, assim, mas não é essas que tem no mercado, né? Diz, não, não é essas que tem no mercado, porque as que tem no mercado, elas são plantas exóticas e por serem exóticas, elas são exóticas em dois sentidos. Elas são diferentonas, né? Então, elas são exóticas porque elas são diferentes daquilo que tu tens aqui. Então, e ao mesmo tempo, ela é exótica porque ela vem de um outro lugar. E por isso tu acha ela diferentona, porque ela não é daqui, né? Mas não quer dizer que as nossas também não têm um potencial ornamental muito importante. Tanto é que as nossas vão fazer sucesso na Europa, vão fazer sucesso nos Estados Unidos, né? Então, por quê? Porque lá a nossa é exótica. Então, pessoas que viajam mais, né, para o exterior e tal, muitas vezes elas trazem plantas, né, que são nativas de lá, e às vezes vem junto com uns bulbinhos e umas sementes e coisas assim, plantas que são isso aqui. Mas lá, pelo fato de vir da Holanda ou de vir da Suíça ou outro lugar, né, ela ganhou uma outra roupagem, uma outra percepção de valor. Né? Então, essa percepção de valor ornamental das plantas nativas é uma construção que tem que ser melhor trabalhada. Né? Existe uma linha chamada vamos dizer assim, uma linha a nível mundial, tá? É um movimento a nível mundial dos chamados jardins naturalistas. Esses jardins naturalistas, eles são, por assim dizer, uma mistura, né, do potencial que poderia ser um jardim nativo com acréscimos de plantas exóticas, né? Então, eu diria que ele é um ponto de convergência, tá? E que eu colocaria, assim, ele lá na jardinagem 3.0. Eu tenho uma teoria a respeito dessa questão das fases do paisagismo da jardinagem. Então, na minha ótica, o trabalho que eu faço, sem falsa modéstia, é a jardinagem 5.0 já. Opa, Né? Então, nós já tivemos. então Eu seria. vou introduzir esses tópicos aqui, assim, que eu acho que é curioso. Em breve teremos um livro sobre isso. A jardinagem 1.0 é o momento em que o ser humano interage com a natureza com uma finalidade muito mais de subsistência e de produção. Tá? É quase um jardim agrícola, é quase um jardim horta. Tá? E também farmácia, né? Porque
Por uma questão de praticidade, as pessoas descobriram que determinadas plantas tinham potencial comestível e tinham potencial fitoterápico, de remédio, né? E elas quiseram ter elas mais próximo de casa. Então, elas trouxeram isso para ao redor da construção e chamaram isso de jardim, né? Depois nós entramos na jardinagem 2.0, que foi um momento em que, e talvez esse é o paisagismo que a maioria das pessoas entende que é o paisagismo, que é o paisagismo de ostentação, que é o paisagismo de coleção. É uma demonstração de força, de poder, de assim, praticamente assim, pensar os jardins dos palácios, né? Eles foram feitos como uma demonstração, não tanto para deleite, né, dos seres viventes daquele palácio, até porque muitos desses palácios ficavam desabitados durante a maior parte do ano, né? Porque alguém muito poderoso, um monarca muito poderoso, tinha mais do que um palácio. Mas esses jardins eles eram feitos justamente para colecionar plantas exóticas, né, principalmente as plantas mais diferentonas, né, e colocá-las de uma maneira muito organizada, muito disciplinada, muitas vezes com muitas podas e tal, para garantir que elas se comportassem exatamente como o dono do jardim queria, ou seja, uma demonstração de poder, tal qual ele também queria ter um exército disciplinado, com postura, com roupas adequadas e tudo mais, e fazia isso para o jardim também. Essa é a nossa jardinagem 2.0. Depois vem a 3.0. Na 3.0, nós entramos nessa linha dos jardins naturalistas, dos jardins regenerativos, né, que também é uma linha, né, que defende um pouco essa linguagem, né, de utilizar o paisagismo como uma ferramenta de resgate, né, da natureza dentro das cidades. Né? Então, dentro desse ponto, a gente está vamos dizer assim, trabalhando essa questão de uma composição que permite a utilização de plantas nativas junto com as exóticas, que são aquelas queridinhas, né, que foram construídas ao longo do tempo, como sendo aquelas bem-vindas, né, no espaço ao redor da casa.